Bom, vamos lá, Paulão, seja bem-vindo aí. Obrigado. Agradeço mais uma vez a tua participação, a tua entrevista aí, Paulo. Paulo Williger, a lenda da mecatrônica. E primeira coisa, Paulo, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti aí, um pouquinho da tua história aí, né? Uhum. Bom, a minha formação é de engenharia mecânica, né? Então, como engenheiro mecânico, eu acabei em algum momento da minha vida indo trabalhar na Festo. Dentro da Festo, eu trabalhei na área de educacional da Festo, Festo Didática. E a Festo Didática foi, vamos dizer, uma escola para mim na área de mecatrônica. Como minha formação é mecânica, né, eu não tinha tanta afinidade ou não tinha tanto conhecimento na parte de eletrônica e de outras áreas de informática, vamos chamar assim, já que a mecatrônica veio posteriormente até a minha formação como engenheiro mecânico. Ela surgiu com mais força depois da minha formação, né? E a mecatrônica, ela surgiu como uma junção, né, da mecânica, da eletrônica, da informática, para melhorar processos produtivos dentro da indústria. A automação industrial, ela cresceu muito com a entrada dos CLTs, lá na década de 70, início da década de 70. Então, a minha formação dentro da Festo foi praticamente uma segunda faculdade, né? Foi uma segunda faculdade que eu fiz. E, e dentro da didática, a gente sempre teve o Senai como um dos principais parceiros. Uhum. E foi através de um convite do Senai que eu entrei nas competições da mecatrônica. Como é que foi esse desafio, então, né, organizar, né, a primeira competição de mecatrônica lá em 1996, literalmente no século passado? Exatamente, né? Ah, em 96 veio esse convite do Senai para a festa para que alguém organizasse uma prova de mecatrônica e eu assumi esse propósito, né? Mas a gente não tinha muita informação. As informações eram muito poucas, né? Eram algumas informações que o pessoal do próprio Senai repassou da competição de 95, lá em Lyon. O Senai não tinha tido uma equipe na época, né? Em 95 para a competição, mas já participava do torneio de formação profissional, ou do IVTO, né? Que posteriormente se transformou em World Skills. Uhum. E com essas poucas informações, né? Pelo fato da Festo ser a provedora dos equipamentos que eram utilizados na competição, a gente buscou informações sobre a competição, mas não chegou a ver, não consegui nem ter cópia da prova de 95, por exemplo. Uhum. Então, nós desenvolvemos uma prova, né, baseada em informações que a gente conseguiu levantar, informações que o pessoal do Senai nos repassou, estrutura de módulos. Cada módulo tinha funções mais específicas, né? Então você tinha módulo de montagem, módulo de defeitos, módulo de programação. Uh, Existia também a intenção de ter um robô, alguma coisa assim, algum manipulador mais Uhum. efetivo. Então, baseado nos equipamentos que a gente tinha da festa, que o Senai tinha alguma coisa, né? Na verdade, eram muito mais equipamentos que a festa tinha, o Senai não tinha tanta coisa, a gente praticamente forneceu quase tudo para a prova, né? Uhum. Que equipamentos especificamente eram esses, então, que foram utilizados ali em 95, 96? Porque a primeira competição que a gente sabe foi em 93, né? E Sim. que equipamento que era usado ali? Bom. Nós utilizamos na prova para a competição nacional lá em 96,
nós utilizamos as estações MPS, o que a gente chamava, na época, não existia essa classificação, mas era o que hoje em dia seria o MPS-A. Uhum. Né? O MPS-A já tinha algumas estações que posteriormente foram incorporadas na linha MPS-B e C, né? Até hoje algumas delas existem. Né? A Sorting, por exemplo, é uma estação que apareceu depois, né? Mas a estação de distribuição já existia na época. Uhum. Né? Então nós utilizamos uma estação de distribuição, uma estação de teste, essa já não existe mais, e a estação de processamento, né, que era Aquela de furação lá que tinha a mesinha, né? e, Furação. tem uma mesa rotativa e utilizamos também alguma coisa de manipuladores, né? Na época até chegamos a utilizar um robô fazendo movimentos de manipulação simples, né? Uhum. Uhum. E, e como nós tivemos duas equipes, né, uma equipe de São Paulo e outra equipe do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu, também em parceria com o Senai, providenciar equipamento para as duas equipes. Né? Uhum. Mas isso também foi um diferencial até no resultado da prova, né? Porque a equipe do Rio Grande do Sul era uma equipe que foi formada às vésperas, praticamente, da competição. Nós buscamos repassar o máximo possível de informação, mas a equipe de São Paulo já tinha mais acesso às informações na época, né? Até porque na primeira vez, né? Então, assim, não existia uma divulgação tão grande da mecatrônica, né? Ela surgiu com mais força a partir dessas competições, né? Uhum. Sim. Eu tenho aqui em mãos, né, Paulão, o relatório aí desse nacional, né? Tem Aham. o relatório aqui de 96, né? O Douglas Ogata e o Daniel Rossato em primeiro lugar com 89,2 e o Moisés Minotto e o Eduardo Raumann com 11,1, né? Uhum. Essa nota foi assim a pior nota de todo esse nacional, né? Qual foi o principal motivo disso, né? Então, pô. Então, a prova em si, quando nós desenvolvemos os módulos, né? A gente não tinha muita referência, primeiro, de como o tempo para executar uma tarefa. Então, a primeira, a primeira, o primeiro módulo era a montagem das estações. As estações foram entregues desmontadas para os competidores, né? Uhum. E esse processo de montagem da estação, e assim, eles montaram 3 estações no primeiro módulo, Num módulo só. num módulo só. Então era muita coisa, na verdade, por um tempo que a gente estimou na época de 4 horas, com uma previsão aí de chegar a 5, talvez. E no fim nós chegamos a 8 horas de prova, quando finalmente nós encerramos, né? Essa diferença aí da pontuação também tem a ver com esse primeiro módulo, né? Porque o Rio Grande do Sul, não, apesar de tudo, né? Apesar de todo o trabalho duro que eles fizeram, eles não tinham tantas referências, não estavam tão preparados para montar uma estação que para eles era desconhecida praticamente, eles conheciam muito pouco, né? Uhum. Então, eles não chegaram a finalizar a montagem das estações, né? São Paulo chegou a finalizar. Isso acabou atrapalhando a equipe do Rio Grande do Sul também nos outros módulos, né? Porque eles acabaram ficando, vamos dizer, perdendo mais tempo em terminar a estação, né? Depois eram módulos de programação das estações, você tinha um módulo de defeitos, tinha inserção de novos elementos na prova já, então Uhum. havia uma classificação, né? Então isso tudo, e assim, a preparação de São Paulo já foi feita desde o início. O Rio Grande do Sul, a equipe, como eu falei, ela tinha sido montada
um pouco antes da competição. Então, realmente a diferença de pontuação se deve a esses fatos, né? Sim, a gente sabe que a mecatrônica, ainda hoje, né, ela vai acumulando as tarefas, né? Uma depende da outra, né? Então, vai Sim, acumulando, e se você na primeira já não consegue fazer tudo que pede, aí é uma bola de neve, né? vira uma bola de neve. A gente não tinha tanta, por ser a primeira competição, a gente não tinha tanta noção das coisas, né? Para você ter uma ideia, uma coisa que foi feita nessa primeira prova foi a avaliação da programação. Uhum. Né? Teve uma das tarefas na parte de programação, um dos critérios era fazer a avaliação do programa que os competidores tinham feito. Tá. Isso, Eu fico curioso para saber os critérios aí, como é que vocês fizeram para estabelecer qual era a melhor lógica, qual a melhor. pois é, isso foi uma loucura, porque, na verdade, nós tínhamos, além dos avaliadores, né, estava eu como avaliador líder, ainda tinha o pessoal, mais duas pessoas do DN que acompanhavam a prova e que tinham, de alguma forma, visto como tinha sido a competição lá em Lyon. Ah, aham. Tu lembra o nome Né? dessas pessoas, Paulo? Um era o Orlando Clapp Tá. e o outro eu não me recordo agora, mas tinha mais uma pessoa, não me lembro. Eu sei que tinha mais uma pessoa, mas agora no momento eu não lembro quem que era, mas tinha mais uma pessoa. Então, assim, muitas orientações vieram do pessoal do DN, de como a gente ia fazer a avaliação, quais os critérios, alguns critérios que a gente ia utilizar. E esse critério de avaliação da programação foi uma das coisas que eles colocaram, vamos avaliar a programação. Eu fui contra desde o início, né? Porque é muito vago fazer esse tipo de avaliação, ela é muito complicada. Se você não tiver critérios muito bem definidos, mas mesmo assim, programação é algo muito complicado para você avaliar. Cada um tem a sua lógica de programação, cada um Uhum. trabalha hoje em dia com CLTs diferentes, né? Então Sim, tudo isso influencia barbaramente numa avaliação desse tipo, né? Tanto é sim. que houve muita discussão e uma das coisas que eu tirei das competições seguintes foi a avaliação de programa. Sim, sim, o mais lógico é ver o resultado, né? Sim, exatamente. Funciona conforme solicitado, é o resultado. Exatamente. Isso Certo. não leva a nada. Mas a competição foi, assim, interessante, foi bastante, não digo disputada, mas nenhuma, a equipe do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela batalhou o tempo todo, né? Não esmoreceu em nenhum momento, apesar de estar numa clara desvantagem em relação à equipe de São Paulo, né? Então eles foram até o fim, fizeram tudo que eles poderiam fazer, né, da melhor forma que eles conseguiam. Então, isso, tem que se levar a isso em consideração, o mérito da equipe, e não esmorecer em nenhum momento. Uhum, certo. E na sequência, né, Paulo, isso a gente está falando do Nacional de 96, classificou a primeira equipe para o Mundial. Aí no ano Uhum. seguinte veio o primeiro Mundial do Brasil na mecatrônica, então em 97 em St. Gallen. Conta para nós como é que foi a. Você atuou como tradutor lá, né? Como é que foi Sim. essa experiência lá no primeiro Mundial? Enfim. Olha, foi uma experiência muito, assim, era novo para todo mundo, né? A equipe, tanto o Douglas quanto o Daniel, continuaram treinando bastante, né? Quem foi o avaliador ou o expert deles na competição foi o Francisco Borges, que era do Senai São Paulo. Eu fui como tradutor, né, da prova, uma vez que a prova era desconhecida e a gente só recebia a prova lá durante a competição, né? A gente tinha algumas referências de equipamentos, né, das estações do MPS, mas a gente não tinha muitas referências sobre o que seria pedido na prova, né? Então era necessário fazer a tradução da prova, então eu fui como um tradutor. E é uma responsabilidade muito grande, porque não só minha, como
da própria equipe, né? Apesar de que, por ser a primeira vez, ninguém tinha muita, assim, referências. Então não sabia se o nosso desempenho seria bom ou ruim, enfim, a gente não tinha todas as referências de outros Sim. países. Em termos de equipamento, aí já não foi a prova do. Já não foi o MPS-A, né? Foi o MPS-B já. Isso, já foi o MPSB, que Certo. eram as mesmas, tinha a estação de distribuição, a teste, só que em estações, vamos dizer, menores do que a do A, mas a estrutura era basicamente a mesma, né? Sim. Tinha a Sorting, já surgiu a Sorting com uma estação diferente do que a gente usou na, no Nacional. E também eles introduziram um robô, né? Um robô suíço que ninguém conhecia. Uma Uhum. marca nova lá, um robô suíço. Tu lembra a marca do robô, Paulo? Não vou lembrar agora. Eu nunca mais ouvi falar dessa marca, desse robô. A competição, ele só foi utilizado nessa competição, né? E a gente sabia que quando tivesse lá ia ter um treinamento nesse robô Uhum. para gravar posições, não para fazer programação, né? Ah, a programação era, na verdade, a programação era simples. A programação nós fizemos, desculpe. A programação era simples, mas ele foi um diferencial para a gente, no final das contas, né? Porque, como a gente sabia que nós teríamos que trabalhar com um robô, nós treinamos aqui com robôs do Scorebot, né? Os modelos antigos do Scorebot que existiam no Senai, mais para entender como gravar posição, fazer programação, né, posicionamento do robô, enfim. Mas isso para nós foi um grande diferencial na competição, porque na competição a maioria dos países, né, os países de ponta, vamos chamar assim, eles treinaram em robôs da Mitsubishi, versões de robôs industriais, né? Enquanto que o Scorebot é um robô didático, né? Ele não tem Sim. tanto compromisso com precisão de posicionamento, é necessário referenciar, então existe uma série de detalhes que para nós acabou sendo um diferencial porque esse robô da Suíça, né? Ele era um robô didático, então ele necessitava de referenciamento, a precisão dele era pior que a do Scorebot, por exemplo. Uhum. Então, técnicas que foram desenvolvidas no treinamento para melhorar a precisão do Scorebot puderam ser aplicadas Aplicadas lá na competição. Então eles já sabiam o caminho das pedras aí. exatamente. Então, por isso que foi uma diferença, um diferencial para nós, porque a equipe, apesar de ser novo para todo mundo, a equipe do Brasil tinha melhor capacidade para trabalhar com esse tipo de robô. Lógico, isso é mérito de todo o treinamento que foi feito aqui, né? Tanto treinamento de programação de CLP, montagem das estações, busca de defeitos, tudo isso apareceu lá na competição. E tudo isso foi Então, treinado anteriormente. Ó. foi treinado E existiam as estações arduamente. MPS versão B para eles treinarem também, né? Distribuição, teste. Eles treinaram com essas estações quanto tempo antes? Sim, não sei dizer quanto tempo, mas eles treinaram por um período. Na época, né, a minha participação no treinamento foi mais curta. Eu fui algumas vezes acompanhar o treinamento, mas todo o treinamento ele foi feito pelo pessoal do Senai. Uhum. A participação nossa foi menor, assim, em termos de acompanhamento do treinamento, né? Uhum. Então isso foi feito mais pelo pessoal do Senai, né? Na época o José Ricardo já era da Vila Leopoldina, né? Os dois eram alunos da Leopoldina. Ele acompanhou, auxiliou no treinamento deles lá junto com o Francisco Borges. E eu Uhum. fui algumas vezes lá acompanhar o treinamento, mas a gente não tinha vamos dizer, uma parceria maior nesse sentido, né? A parceria
foi para fazer a competição e depois ir até o Mundial como um tradutor, mas eu tinha as outras atividades na festa que eu não conseguia ficar muito tempo com o pessoal do Senai. Então, Uhum. tanto o Douglas quanto o Daniel, eles têm um mérito muito grande porque eles treinaram basicamente no escuro, né? Mas como eram muito focados e muito calmos também, isso é importante numa competição, né? O psicológico é fundamental. Eu lembro que quando nós chegamos na Suíça, né, a equipe da Suíça, que era considerada uma das favoritas, né, até porque o robô era um robô suíço, então a gente achava que os caras iam arrebentar nesse robô, né? Uhum. E quando eu cheguei aqui, chegamos lá, eu fiquei observando a equipe suíça, eu percebi que eles estavam mais preocupados em dar entrevista e conversar com o pessoal local do que Do que participar com a da prova, competição. certo? Então, a Suíça nessa competição fracassou fortemente. Posteriormente, em outras competições, ela não se mostrou uma equipe forte, né? Uhum. Mas nessa competição em particular, que era na Suíça, eles tiveram um desempenho muito ruim. Paulo, me conta uma história aí, né? Tu já me contou essa história, só vou pedir que tu relembre ela aí. Como é que foi a questão Uhum. da mulata aí, lá na Suíça, lá? Então, isso aconteceu. Como a gente não tinha muitas referências, né? A gente sabia que precisava levar ferramentas para montar as estações. O que, que foi feito? Ah, nós montamos um armário de ferramenta que era literalmente um armário de ferramenta. Né? Levamos um carrinho de ferramentas grande, com muita coisa, levamos muita equipamentos, solda, muita coisa. E isso, Furadeira. furadeira, e isso se transformou num armário que era do meu tamanho, né? Então, na ambientação, quando trouxeram os carrinhos de ferramenta, né, do pessoal, chegou uma caixa gigante na área de competição e muitas equipes levavam só uma caixazinha de ferramentas, né, só mais nada. E nós chegamos com uma caixa enorme e aí veio esse comentário, começou essa história que a gente estava trazendo mulatas dentro desse armário de Do armário. ferramentas. E Sim. foi um evento, assim, a abertura, né? Porque todo mundo quis ver o que que a gente estava trazendo ali naquele armário, né? Sim. Então, uma caixa gigante, né? Aí saiu o carrinho de ferramentas e o pessoal ficou fazendo piada com essa história aí, de Sim. que a gente estava levando mulatas, né? É, foi uma brincadeira, né? Eu, particularmente, depois que eu vi Sim, isso me motivou muito a fazer um bom trabalho, assim, e querer ir para o Mundial e mostrar, né, que o Brasil pode ter tecnologia, pode, né, ter um bom desempenho em modalidades de ponta e que o Brasil não é só futebol e mulatas, né? exatamente. Hum. Esse é um estereótipo, né? Que acaba colando aí, mas que na competição a gente demonstrou que não tinha ido lá para brincar, né? Certo. Me conta como é que foi esse primeiro bronze aí do Brasil? Como é que foi a emoção de conquistar essa primeira medalha? Olha, foi um- uma sensação muito boa, porque a gente, como eu falei, não tinha referências, né? Então, por exemplo, eu lembro que na época o primeiro módulo era montar a estação de distribuição e teste, né? E ela estava completamente desmontada. E nós tínhamos treinado a montagem das estações aqui e tudo, mas a gente não tinha referências. E eu via a Coreia e Singapura, que eram duas equipes fortes da competição, montarem, principalmente no caso a Coreia, ela montou as duas estações numa questão de 45 minutos, né? E para mim foi algo assim, um tempo absurdo, né? Hoje em dia se chega a tempos até melhores que isso para montar essas duas estações. Mas para a época era tipo Era comparar a só. troca de pneu da Fórmula 1 10 anos atrás e hoje em dia, né? Sim, sim.
Hoje em dia os caras fazem 2 segundos e meio e antes era 7, 6, 7, né? 7, 8, 6, Três 7 vezes segundos. mais, né? Então é Aham, assim, você vê como o processo evolui, né? Mas para a época já a velocidade de montagem da Coreia foi surpreendente para muita gente. sim. Nós fizemos um pouco mais de 1 hora, não recordo exato o tempo, talvez 1 hora e 10, mas no cômputo geral, em termos de tempo de montagem, né, eu acho que nós ficamos em quarto ou quinto Nessa tempo tarefa. nessa tarefa aí. Sim, era a montagem, só para explicando para o pessoal, né? Essa montagem era, essa tarefa de era só a montagem mecânica, pneumática e elétrica. Exato. Tinha programação, comissionamento, Não tinha bater funcionar, era só programação, a isso montagem, já era né? um outro módulo. Certo, só a Isso era só montagem. montagem, né? Aham. Ah, e assim, não existia práticas profissionais, mas a estação deveria ser montada de acordo com o projeto original. E, assim, em termos de documentação que a gente tinha, era pouca coisa, assim, não tinha muita documentação. Mas, por exemplo, a montagem de chicotes e a utilização de abraçadeiras, isso era obrigatório. Uhum. Isso não havia uma avaliação, vamos dizer, direta da qualidade, se havia fio torcido ou não no chicote, se o chicote estava todo alinhado, mas ela tinha que ter uma apresentação profissional. Uhum. E eles seguiram isso dentro de critérios bastante razoáveis, assim vamos chamar. Uhum. Se algum critério desses, né, ou de funcionamento, ou de montagem, não tivesse de acordo, né, o que que acontecia? Então, a pontuação era muito baseada no tempo, né? Ou seja, se você conseguiu terminar a montagem da sua estação e ela executou a sequência que tinha sido determinada, aí você tinha praticamente a pontuação máxima, né? Verificava-se alguma coisa assim, mas nada muito específico assim, capaz de derrubar. O funcionamento era essencial e o tempo também. Você perdia pontos por não execução de partes da sequência, por exemplo. Isso sim. Mas se você entregasse ela funcionando 100%, a pontuação de funcionamento era 100% e aí havia um outro peso que era o tempo de finalização da Uhum. tarefa. Ok. Depois passou, né? Passou essa competição. Aí eu lembro que em dezembro desse ano, de 97, né, teve uma reunião aqui em Caxias, justamente Uhum. os estados que gostariam de participar do próximo nacional, né? E o próximo nacional aconteceu então em 98 em Piracicaba. Isso. E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi esse segundo nacional aí. Esse segundo nacional já foi um nacional melhor estruturado, né? Nós tivemos 4 equipes, né? Rio Grande do Sul, tendo você e o Germano como competidores, né? E o Sim. Gilvan, que é da presidente da Autômatos, como o expert. A equipe de São Paulo tinha o Folha e o Adriano, né? O Folha hoje tem um cargo muito importante dentro da estrutura da festa, então ele, assim, os competidores dessa época fizeram muita história dentro da mecatrônica, né? O Adriano trabalhou na Siemens, eu não sei, eu perdi contato com ele, o Adriano. E dois novos estados, né, que foi Minas Gerais, que o expert era o professor Anderson Pascoal, que ainda hoje é diretor do Senai de Betim, né, um cara que fez uma carreira muito longa dentro do Senai, né, muito sucesso. E do Espírito Santo era o professor Fábio Pinto, que também é outro de longa história dentro do Senai do Espírito Santo, né. Uhum. A equipe do Espírito Santo tinha uma menina, né, que participava, foi a primeira menina a participar
da Mecatrônica, e a equipe de Minas também tinha uma dupla, não me recordo o nome deles nesse momento, mas também fizeram uma boa competição, né? Foi uma competição mais acirrada, mais disputada. Você viveu isso lá dentro, né? Sim, sim. Nossa, E eu tenho o relatório dela aqui, ó, Paulo. Tá aqui o relatório. é, essas documentações aí foram todas embora dos meus armários da festa em tempos passados. Eu não tenho Ah, praticamente mais nada então, dessas. tu queria saber o nome do pessoal aí, ó. Os alunos Sim, sim. lá de Minas Gerais, o Alanderson Rodrigues de Oliveira e o Sérgio dos Anjos Rosa. Uhum. E do Espírito Santo, o Wellerson Silva Souza e a Sandra Mara Torres Miller. Do Sul, o Foi. Germano Neukamp e o Ademir Bassanese, que vos fala. E o José Folha Mos Neto e o Adriano dos Santos Alcaça, né? Então, Exato. vamos falar das notas aqui, né? São Paulo 97,95, Rio Grande do Sul 96,6, Minas 68,02, Espírito Santo 48. Então a gente vê que, comparativo a 96, as notas foram bem superiores, principalmente a do Rio Grande do Sul, né? Passou de 11 para Sim, 96 e só para deixar registrado, sim. Paulo, essas duas notas aqui são ainda as duas maiores notas de uma competição nacional. Uhum. E foi uma prova muito disputada, tanto na, na arena de competição, vamos chamar assim, como nos bastidores também. Sim, Bastidores foram bastante intensos, assim, em termos de movimentação e discussão. Nós tivemos muitas reuniões para definir muitas coisas e decidir coisas. sim. Foi um jogo tático muito interessante, assim, nos bastidores, né? Vocês foram, vamos dizer assim, os atores principais Sim. Eu dessa tenho muitas competição, né? recordações, né, desse nacional aí, obviamente, né? Recordações não muito boas, né? Porque, enfim, a gente ficou em segundo e aquela medalha de prata foi muito doída na época. E principalmente porque naquela reunião de dezembro que eu te contei antes, né? Tinha ficado definido que a prova não seria nos MPS Festo, né? Seria num tampo de 1,5 m por 1, cada estado faria uma proposta de prova, o DN ia escolher uma prova ou um conjunto de partes de cada prova e tal, né? E a gente deixou de treinar. Isso foi em dezembro de 97. A gente deixou de treinar com as estações. A gente tinha começado a treinar em setembro. As estações que foram usadas em St. Gallen foram adquiridas pelo DN e foram doadas para o Senai do Rio Grande do Sul, justamente Hum. pelo resultado pífio que tinha sido em 96 dos 11,1 lá. Então, a gente Aham. começou a treinar em setembro e aí com essa reunião de dezembro a gente não treinou mais com distribuição e teste e tal, né? Uhum. E aí chegou 2 meses antes da competição, a competição acho que foi em novembro, né? Acho que foi em novembro, algo assim. Não lembro, outubro, alguma coisa. Outubro ou novembro. Então chegou 2 meses antes, em agosto ou setembro, teve uma reunião lá na Vila Leopoldina, em São Paulo, e justamente quem estava conduzindo a reunião era você e o Marcelo Pereira. E aí Sim, vocês disseram que as estações iam ser distribuição, teste e robô. E aí é para nossa surpresa, porque, ué, mas aquilo tinha sido decidido em dezembro, vocês falaram que não sabiam dessa reunião, não sabiam de nada disso. exatamente. Eu não E tinha essa informação. então isso deixou a gente muito, muito revoltado na época, porque a gente tinha treinado de um jeito e chegou 2 meses antes era outro. E aí para Hum. retomar, né, a preparação e a gente não tinha as informações lá de 96, a gente não sabia, por exemplo, né, nem os competidores e nem o instrutor da época, a gente não Uhum. teve nenhuma reunião com eles, por exemplo, para passar as informações, então a Sim. gente não sabia nada. Então realmente Uhum. foi difícil, né? Então Aham. claro, a competição aconteceu, né? Foram excelentes notas ali, né? E Sim. o Adriano e o Folha foram, né, para o Mundial depois, no ano seguinte, em Montreal, e, Uhum. enfim, né? O- Mas, como eu digo, assim, a competição, vocês, apesar de terem
ficado com a prata, vocês tiveram um desempenho excelente, né? Um desempenho que hoje em dia certamente iria as duas duplas para uma Para um desempate aí vai, né? É, para uma nova prova, né? isso. Então, mas na época não existia esses conceitos, né? O pessoal não, né? Quem ganhava levava e pronto, né? Não tinha. Sim. E sim, tanto o Folha quanto o Adriano também tiveram um desempenho excelente, né? Você mesmo mencionou aí que as notas foram as maiores até hoje aí das Uhum. competições, né? Sim. Então eu fico assim, tranquilo porque eram duas equipes muito fortes. Qualquer uma das duas equipes que fosse certamente representaria o Brasil muito bem, né? Uhum. Foram detalhes da competição ali, De- detalhes do sim. que, Detalhes, detalhes, que Paulão. sim, E, detalhes, detalhes. e aqui, ó, aqui tá só o registro aqui, ó, que tá ainda guarda a plaquinha aqui do torneio, né, de É, Piracicaba aí. olha isso, as relíquias aí da competição. Relíquias, realmente. Diz uma coisa para mim, Paulo. Como é que foi Montreal? Então, né, depois desse Nacional Piracicaba veio a preparação e veio Montreal, né? Como é que Então, Montreal foi uma competição onde a gente pelo menos já sabia se situar dentro do ambiente da competição, né? Já conhecia avaliadores. Eu novamente fui como intérprete, né? O Francisco Borges como o expert. E a preparação também foi bastante forte, né? Tanto o Adriano quanto o Folha fizeram um treinamento bastante intensivo até a competição. Nós chegamos no Canadá e já não já não estavam mais levando mulatas, né? O pessoal já começou a olhar a gente com outros olhos, né? Opa, aham, Porque sim. como em 97 a gente tinha sido medalha de bronze, né? Aliás, diga-se de passagem, foi a única medalha do Brasil em 97, né? Essa medalha de bronze. E assim, eu guardo uma certa tristeza, porque como em 95 o Brasil tinha ido muito bem em termos de medalha, né? Quando saiu o resultado em 97, só uma medalha tinha sido conseguida, e na mecatrônica, que era a primeira vez que estava aí, então ninguém conhecia bem o que era mecatrônica. Não se deu o devido valor, na minha opinião, Uhum, a essa conquista. Mas, enfim, em 97, dentro da competição de mecatrônica, a gente já tinha um respeito, né? Porque a gente fez um trabalho que tinha sido muito bom em 97. Em 99 nós chegamos, fizemos uma preparação bastante grande, mas sempre tem aqueles detalhes, né? Então eu sempre conto como é importante a gente ter procedimentos, como é importante a gente ter cuidados, né? Principalmente na ambientação, né? Que é o período antes da competição, em que você consegue detectar tudo que eventualmente você tenha deixado para trás, né? E principalmente conferir tudo que você levou. E nós não deixamos de lado um item importantíssimo que durante a competição, no primeiro módulo, fez com que a equipe perdesse pelo menos meia hora do tempo de competição tentando achar o defeito. E não era um defeito, era uma falha de procedimento. uhum, Nós levamos todas as fontes dos CLPs ajustadas para 220, achando que no Canadá era tudo 220, e na área de competição era 110. Então, e durante a ambientação, ninguém percebeu isso, não, ou seja, nos testes não apareceu. Não. não apareceu isso. Na competição, no primeiro módulo, quando for fazer programação, o CLP estava com todos os LEDs acesos, mas não tinha nenhuma resposta. Sensores estavam aparentemente funcionando, mas o CLP não funcionava. Uhum, Apenas estava ligado, mas não funcionava. Então houve um estresse muito grande, porque os competidores acharam que o CLP estava com defeito, trocaram, colocaram outro, continuou a mesma coisa, perderam um tempo enorme, aí chamaram
o avaliador líder para parar o tempo, porque eles estavam com problemas, então não sei o quê. E aí, quando houve todo aquele alvoroço, o pessoal foi lá verificar, tal, não sei o quê, papapá, e descobriram que era uma questão de alimentação errada das fontes, né? Uhum. Isso atrapalhou a gente bastante, mas felizmente, né, tanto o Folha como o Adriano também eram bastante centrados, eles superaram isso e fizeram uma prova praticamente perfeita, né? Vamos chamar assim, eles recuperaram esse tempo e a medalha de bronze foi também um prêmio para o desempenho deles, né? Uhum. Mas a medalha de bronze também só veio naquelas Só veio no sufoco do último módulo aí. Conta pra nós aí como é que foi essa dos aí. últimos 47 do segundo tempo, né? Porque nós chegamos no último módulo, foi uma competição bastante dura, né? E mais uma vez a gente estava brigando entre os 4 primeiros colocados, né? E para o último módulo nós entramos em quarto lugar, Uhum. atrás da equipe de Singapura. E eu fiquei, como eu era tradutor, não fazia avaliação, eu fiquei acompanhando a equipe do Brasil e a equipe de Singapura, um olho para cada lado. Uhum. E vai terminando, as equipes iam terminando aquela confusão, fazer avaliação, porque a avaliação era feita pelo avaliador que estava ali, Pelo cronometrista, né? Pelo avaliador cronometrista que estava ali. porque era basicamente ver se marcar o tempo e ver se fazia a sequência determinada. Então era um cara lá que só acompanhava, a sequência era aquela sequência X, fez a sequência, ótimo, não fez, o que faltou e o tempo. Então era um avaliador por posto de trabalho, não tinha equipe de avaliação nesse caso. Uhum. E já havia sido decidido antes de começar essa etapa, por conta de problemas que haviam ocorrido em etapas anteriores, que não haveria uma segunda chance. Ou seja, no momento em que a equipe dissesse estamos prontos para avaliação, parava-se o tempo e eles tinham que apertar o botão de start e fazer a estação funcionar. Não haveria uma segunda chance do tipo, esquecemos de fazer isso, ou esquecemos de fazer aquilo, faltou apertar um parafuso aqui. Não existia isso, porque já tinha acontecido problemas em etapas anteriores desse tipo. Aham. Então havia sido decidido isso por todos os avaliadores que seria dessa forma. Muito bem. E aí eu vi que a equipe da Singapura chamou primeiro, né, para fazer a avaliação antes do Brasil. Aí eu falei, putz, se funcionar, Funcionar, nós ficamos em quarto. nós estamos ferrados. Vamos ficar em quarto. Porque a nossa chance era terminar antes deles, né? Sim. E aí eu vi que aconteceu alguma coisa ali, aí o expert da Inglaterra, que estava avaliando eles, fez um gesto, eles voltaram a mexer na estação, e aí voltou de novo, e aí eles apresentaram e finalizaram, né? O pessoal que estava ali aplaudiu tal, então, e o Brasil ainda não tinha terminado. Aham. Terminou logo na sequência. O Brasil terminou, mas eu achei estranho aquele movimento. E aí eu acompanhei a avaliação do Brasil. O Brasil terminou, funcionou tudo direitinho, a Aham. tempo, mas um tempo, vamos dizer, inferior ou maior, né, Maior que que Singapura. maior que Singapura. Mas aí eu fui tirar limpo essa história, né? O que será que aconteceu? Aí fui conversar com o expert da Inglaterra e perguntei, mas o que aconteceu? Eu vi que parou, voltou, o que aconteceu? Não, é que eles tinham esquecido de fazer não sei o quê. Não lembro agora se era ah, colocar o CLP no modo run ou alguma coisa desse jeito. Eu falei, mas isso não pode, tinha sido acordado que não Era uma haveria uma. chance só de apresentação. Eu sei, mas eu deixei eles fazerem isso. Falei, pô, mas não pode. E aí eu Uhum. fui até o Martin Williams, que era o avaliador líder,
para explicar essa situação, porque na época, né, o resultado da competição já saía ali, na arena mesmo. O pessoal já divulgava no telão, e então, se isso acontecesse, nós não íamos conseguir reverter essa situação. Sim. Só que ele estava atribulado lá com um monte de coisa, colocando nota, resolvendo problemas ainda, e ele não queria que eu fosse falar com ele. Ele, depois a gente conversa. Eu falei, não, não pode, tem que ser agora. Não, não, depois a gente conversa, depois a gente conversa. Aí, nesse momento, eu vi o diretor da festa, o Mário Borim, que estava ali acompanhando. Eu chamei ele, expliquei o que estava acontecendo, Uhum. né? Falei também para o Francisco também tentou conversar com o Martin, eles não conseguiu. Aí o Mário invadiu a arena lá, foi lá falar. Deu um carteiraço, o Mário deu um Deu, carteiraço lá. deu, total. Foi lá falar com o Martin Williams, conversou com ele, o Martin Williams não queria, mas ele falou, não, só escuta o que ele tem para dizer. Aí o Martin Williams aceitou, eu expliquei, Uhum. aí ele falou, chama o cara da Inglaterra, né? Eu chamei o avaliador da Inglaterra e ele confirmou o que tinha acontecido. Aí o Uhum. Martin Williams ficou possesso, né? Falou, mas não foi isso que a gente combinou. Mas eu achei que não tinha problema. Uhum. Eu falei, não. Aí, nesse ponto, foi que a gente conseguiu confirmar a medalha, porque a pontuação de Singapura Não foi computada, caiu a não foi nota deles. computada, porque eles não tinham funcionado o equipamento, a Aham. estação deles, né? Como não rodou nada, eles perderam toda a pontuação. Uhum. Então eles caíram para baixo e a gente ficou com o terceiro lugar, que era. Nós estávamos logo atrás deles na pontuação, né? E Sim. ultrapassamos e ficamos com a medalha de bronze. Então foi uma medalha de bronze suada. Essa daí eu diria que foi muito comemorada. Muito comemorada. Sim. Ia dizer, como é que foi depois de tudo isso e confirmou a medalha, como é que foi o sentimento, Paulo? Olha, foi um sentimento de alívio, porque a gente sabia que a gente tinha condição de ganhar uma medalha, né? Na Suíça a gente não tinha ideia, mas ali a gente sabia que a gente podia ganhar uma medalha. Aham. E a gente percebeu isso desde o começo. E foi uma disputa muito forte. Mas esse sentimento entre ter perdido a medalha e ganhar a medalha foi, foi muito legal. Sim, sim. Né? E tudo isso que aconteceu, eu tenho uma frase minha, né, que tu conhece, né, que eu acho que resume Hum, muito bem isso, né? É olho vivo e faro fino, né? Exato, exatamente, porque se você bobear, você é passado para trás, não tenha dúvida. Isso, os detalhes fazem diferença. Né? Uhum, certamente. E esses detalhes valeram a medalha do Brasil aí, ó. Né? O Brasil Com teve certeza, um pódio lá em Montreal, né? Segunda sim, medalha de bronze. exatamente. Fantástico, Paulo. A gente está finalizando aqui essa primeira conversa, né? Depois Uhum, vai fazer outra, então, para falar de 2001 em diante. E, uhum, e só para deixar registrado aqui, Paulo, o que acontece, né? O Brasil já participou de 12 mundiais, 12 vezes, e foi uhum, 9 vezes medalhista, né? Então, na uhum. história foram 3 ouros, 3 pratas e 3 bronzes até agora, né? E esses 2 bronzes aí que a gente narrou aí, 97 e 99, estão na história aí e Uhum. quando tá na história é inesquecível, tá aí, né? Sim, não, e assim, para mim, que, vamos dizer, lá em 96 começou um processo, vamos fazer uma competição de mecatrônica. O que é mecatrônica? O que é uma competição? Sim, Foi um resultado muito bom. Foi, assim, uma oportunidade que me foi apresentada naquele momento, que eu não sabia até onde ia me levar. E ela me trouxe até hoje aqui como um incentivador das competições. perfeito. Paulo, obrigado aí Obrigado a você. pelas tuas palavras aí. Fica o meu reconhecimento a você aí.
assim, tudo que eu me tornei, né, como profissional e também como pessoa, devo muito a ti, aos teus ensinamentos aí, né, por todas essas Todos histórias, nós todas aprendemos essas... todos os dias. É isso aí. Então, fica o meu agradecimento aí, tá? Um forte Eu que te abraço, querido. agradeço aí. Se Um cuide. grande abraço aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu.